Como ler e entender a Bíblia? Primeiro, como você ver, no exemplo da imagem, estar um punhado de trigo simbolizando a palavra, é assim mesmo. Jesus semeou a boa semente, depois o inimigo semeou o joio, ou seja, Jesus semeou o trigo e o inimigo o joio. Separe isso. Semente significa palavras e ensinamentos. Como você é o leitor da palavra, terá que separar o joio do trigo. Ou seja, entender o que é ensinamentos de Jesus, e o que há adulterações do inimigo. Para você fazer isso terá que ser sincero, muito sincero, pois só em espírito e em verdade, poderá receber da verdade. Terá que ser como uma criança pura. Se você for puro, entenderá que mal nenhum procede do amor verdadeiro. E quando você ver injustiça, logo identificará o que vem da verdade ou o que vem da mentira. Por isso Jesus disse: da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Bom, primeiro você terá de entender por que mataram os cristãos. Depois, por qual motivo fizeram os concílios. E por que inventaram os jesuítas. Se para modificar a Bíblia tiveram que matar os cristãos, a Bíblia ainda contém toda a verdade. Bom, depois de ver essas perguntas dentro da história das reformas da Bíblia, agora vamos para perguntas dentro da Bíblia. Da história que permaneceu na Bíblia. Qual Deus é verdadeiro? O do Velho Testamento, ou o do Novo? Por que o Deus do Velho Testamento é tão diferente do Novo? O Deus do Velho mandava roubar, matar e destruir. Mas o Deus do Novo Testamento, só dar vida. Será que foi por isso que Jesus disse que só conhece a árvore pelos seus frutos? E também disse que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Outra pergunta: por que tem passagens no Novo Testamento que relaciona Jesus com Deus do Antigo Testamento? E se para os que mataram os cristãos terem êxito, tiveram que mudar a história? O anticristo cuidará de mudar a história? Para manter o povo no aquário, ou seja, no círculo do engano. Os tornando assim infrutíferos, e não chegando ao pleno conhecimento da verdade. Por que os estudiosos dizem que o João das Epístolas não é o mesmo que escreveu o Apocalipse? Quem regerá as nações com vara de ferro não é Jesus, porque ele disse que no reino do Pai não é como aqui, lá todos são iguais, todos são irmãos. Não tem maior nem menor. Quem regerá as nações com vara de ferro é o anticristo, e digo mais, essa palavra deve estar no presente e não no futuro, pois quem rege com vara de ferro é o anticristo. Agora vou dar um exemplo de como você separa o que é justo do que é injusto na Bíblia. E para isso vou pegar a menor epístola da Bíblia para facilitar. Aqui nessa epístola de Judas, do verso 1 ao 5 é uma linguagem justa, do 5 ao 10, uma linguagem injusta. Então vamos retirar o injusto e ver como vai ficar o contexto. Isso é como separar o joio do trigo. Vamos lá. 1. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. 2. Misericórdia, e paz, e amor vos sejam multiplicados. 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. 4. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 11. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas.
14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 16, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram préditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 18, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. 19, estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. 20, mas vós, amados, edificando-vos a vos mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 21, conservai-vos a vos mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 22, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. 23, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. 25, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e para todo sempre. Amém. Agora vamos ouvir do verso 5 ao 10 e vou explicar por que não deveria fazer parte dessa epístola. Mas quero lembrar-vos, como há quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas 1, 5, 10. Por que essa passagem não deveria fazer parte da carta? A carta, o contexto, está falando dos que cometem injustiça, mas diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Como assim? Deus não é destruidor. Vejam o que está escrito no Novo Testamento. Segundo Timóteo 2 verso 13, ainda que o homem se torne infiel, Deus continua fiel, porque não pode ir contra a sua natureza. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vos não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas 9, 50, 56 e muitos outros. Veja que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água,